Salmos 107:20, lá diz: enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Salmo 120. O que vem à mente? Que a fé é de Deus. O que quer dizer a fé é de Deus? É Deus quem dá a fé. Eu estou dizendo aí que a fé não é do homem. A fé é de Deus. É Deus que dá a fé. Como? Ele envia sua palavra e os sara. Diz, e os sarou. E assim os livrou da destruição. Aí podemos ver a bondade de Deus. Ele nos envia sua palavra. Para quê? Para que a gente sare. E não morra. Se livre da destruição. Veja a bondade de Deus. Então, a fé é de Deus. A fé é divina. Sendo a fé divina, agora pode entender Paulo. Como ele diz, como entenderão se ninguém pregar? Então, temos que fazer o quê? Divulgar esta fé. Pois esta fé tem um poder dentro dela. Enviou sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Aí está dizendo que a palavra de Deus tem o poder de cura. E nos livra da morte. Prolonga os nossos dias na terra. Por isso que feliz aqueles que conhecem o seu Deus. Daniel diz que aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas. Farão proezas. E ele fez proeza. Ele conhecia o seu Deus. Colocaram Daniel na cova de leões, com 5 leões famintos. E quando ia amanhecendo, o rei gostava de Daniel e falou: por acaso teu Deus te salvou? E Daniel falou: estou aqui. Os leões não fizeram dano nenhum a mim. Por quê? Quem conhece o seu Deus fará proeza. Eles são livres da destruição. Fizeram uma grande maldade para Daniel. E jogaram Daniel na cova com 5 leões. Mas Daniel prevaleceu. Por quê? Porque ele conhecia o seu Deus. E hoje nós podemos conhecer a Deus também. Nós temos uma maneira que se destaca para conhecermos nosso Deus hoje, nos dias de hoje. 2.700 anos de Daniel. Nos dias de hoje. Qual é? Através do conhecimento das Escrituras Sagradas, dos Evangelhos. Ali vamos conhecer o nosso Deus, que nos sara e nos livra da destruição. Por isso que Jesus deu uma ordem: ide, preguem este evangelho do reino.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que já pregava João Batista. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está próximo. Jesus pregou isso. E depois de morto, quando ele ressuscitou e passou 40 dias na terra com seus discípulos, ele ainda recomendou: pregue o evangelho do reino. Aí está o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus. Quer dizer que o reino de Deus é chegado. Apontar para os homens de nossos dias que estamos no ano aceitável do Senhor. O que é isso? Quer dizer, é um tempo em que Deus nos vê com bons olhos. O que é ver com bons olhos? Ele está disposto a nos atender. E vai mais profundo ainda. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez. Tudo é plano de Deus para que Deus exerça o seu propósito. Pois Ele quer que se faça aqui na terra o que é feito no céu, a vontade dEle. Por isso que a fé aparece aí. Fé é você entender a vontade de Deus. A vontade de Deus. Note bem, a vontade de Deus. Não a vontade dos homens, nem da sabedoria do homem, nem das teologias dos homens, nem dos dogmas e doutrinas dos homens, mas a vontade de Deus. Por isso que temos que enviar esta palavra para o mundo e para agora o nosso presente século. Porque uma nova geração aparece que não tem conhecimento de fé, não sabe o que é fé. E fé é tão simples. É você crer na palavra de Deus. Mas saber o seguinte, que a palavra de Deus, ela é a fé na qual nós devemos crer. O que é crer? Agir. Deus quer que nós pratiquemos a vontade dele aqui na terra, como ela é praticada no céu. Esse é o plano de Deus. Beleza, né? Então, a fé vem de Deus. E para nós possuirmos essa fé, é necessário, se faz necessário, que tenhamos conhecimento da vontade de Deus. Porque é esta vontade que Ele quer que seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Aí viveremos num só universo. Como é no céu, é na terra. Como no céu eles são abençoados, aqueles que têm fé do tipo de Deus serão abençoados na terra. Não é maravilha? Não é maravilha? Teremos paz, teremos saúde, porque no céu não tem doença. Mas isso nós conquistaremos. É uma conquista. É um território que tem que ser conquistado. Conquistar é conhecer. Por isso que temos que publicar as boas novas de Jesus Cristo. Porque ela é saúde para os nossos ossos. Enviou sua palavra e os sarou. Com isto fez o quê? Os livrou da destruição. Agora, destruição, morte.
O agente destas coisas é o grande adversário de Deus. É Satanás, Lúcifer, o diabo. Então a tarefa primordial, principal do diabo é roubar, matar e destruir. E ele vai fazer tudo isso enviando uma doença, uma enfermidade, enviando tristeza, mágoa no coração, angústia, depressão. Com essas mensagens diabólicas, ele consegue adoecer o ser humano e levar o ser humano para a destruição. Então, frente a esse destruidor, que quer fazer morada no homem, que quer tomar o corpo do homem e destruí-lo, nós temos um remédio. E esse remédio é a palavra de Deus, a vontade de Deus, a fé. Então temos que espalhar esse remédio para a humanidade, para que se curem, para que prolonguem seus dias na terra, para que conheçam a felicidade celeste aqui na terra. E como é no céu, seja aqui na terra. Que sejamos uma família, céu e terra. Este é o plano de Deus. Por isso que é mostrado em nossos dias como em nenhum outro tempo a realidade de que nós somos um lugar, um espaço onde Deus quer habitar. Por isso que Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Aí estarei convosco novamente. Aí eu andarei com vocês. Então ele tinha que morrer. Para quebrar aquela barreira que separava o homem de Deus. A barreira do pecado. E ele pagou esse preço. Agora, ele criou um lugar. E o lugar é o teu corpo, é o meu corpo. Lugar onde Deus quer habitar. Por isso que quando nós nos enchemos da palavra de Deus, o inimigo não tem espaço. Não deis lugar ao diabo. Quando é que você não vai dar lugar ao diabo? Quando você se encher abundantemente da vontade de Deus, da palavra de Deus. Quando aquela vontade que é feita no céu for feita dentro de você, aqui na terra, você vai criar atmosfera divina aqui na terra. Aí aquele inimigo não vai fazer morada em você. Não tem espaço para ele. O seu lugar está ocupado. Tem um locador, Jesus Cristo, através do Espírito Santo dentro de você. Quando você se enriquece, se abastece da palavra. Por isso que Paulo fala, enriquecei-vos da palavra, abundantemente. Assim não vamos dar lugar ao diabo. E desse modo, ele não vai poder colocar os efeitos malévolos dele. De roubar, matar e destruir. Então,
temos necessidade do quê? De publicar esse remédio de Deus para a humanidade. A fé de Deus, do tipo de Deus. Dessa maneira, estamos dando aos homens o remédio, a solução, para que o inimigo não coloque dentro do corpo do homem as condições de destruição. Matar, roubar e destruir. Pois nossa morada estará cheia e não daremos lugar ao diabo. Esta fé do tipo de Deus como remédio para os ataques do maligno. Diz que o maligno está ao nosso derredor, com um leão, bramando para nos destruir. Mas nós temos a solução, nós temos o remédio para desfazer a obra do maligno. A palavra de Deus, as mensagens de Deus, a fé do tipo de Deus. É nessa fé que nós devemos crer. É ela que vai trazer a cura. É ela que vai nos livrar da destruição e de toda a penalidade das obras malignas. Valeu, né? Então nós vimos hoje a fé do tipo de Deus. A fé de Deus. Agora nós temos alicerce. Nós podemos nos assentar numa base sólida para dizer: toda obra do maligno saia da nossa vida, saia do nosso corpo, saia da nossa mente, saia da nossa vida, saia da nossa prosperidade, saia da nossa nação. E dizer como Josué: em minha casa serviremos ao Senhor. Aí está o segredo da vitória. Aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa mensagem maravilhosa, em que tu nos apresentaste o tipo de fé, a fé do tipo de Deus, que é a fé na sua palavra, que ele enviou para nos sarar e nos livrar da destruição. Obrigado por essa mensagem. Agora vamos ao teu poder que nos deste. Em nome de Jesus Cristo, você, espírito de enfermidade e morte, saia dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés, saia dos nossos aparelhos urinário, digestivo, circulatório, bucal, em nome de Jesus Cristo. Saia também espírito de rancor, mágoa, tristeza, ódio, depressão das nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Saia espírito de pobreza, miséria e desgraça das nossas vidas e de nossos países. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.